Doutor Lair, o Matheus, ele faz uma pergunta relacionada a passar em concursos, né? E ele pergunta, certamente o estudo foi fundamental para o seu sucesso, o sucesso do Dr. Lair. Nesse sentido, como que é a sua rotina de estudos? Eu estudo hoje, Matheus, uma média de 8 a 10 horas por dia. Eu, quando estava lá no vestibular de medicina, eu fiz uma aposta que eu ia passar entre os 3 primeiros colocados. Isso me deu uma grande motivação, porque eu fui bem categórico. Se eu não passasse entre os 3 primeiros colocados na federal, eu não aceitava o meu lugar na faculdade. Eu passei no vestibular de medicina em segundo lugar. Eu poderia ter passado em primeiro, não é que eu não acertei o problema de física. Na hora que eu transferi ele para a ficha lá do gabarito, eu transferi errado, mas mostrando para você. Então, isso me deu um estímulo muito grande. E eu virei um estudante o tempo todo. Eu fiz 6 anos de medicina em primeiro lugar, fiz pós-graduação em primeiro lugar, mas eu posso dizer para você que hoje eu estudo muito mais do que naquele período. Que a minha vida hoje é estudar. Agora, você tem que estudar de uma forma inteligente. O que acontece com a maioria dos estudantes brasileiros é que nunca ninguém ensinou para eles a estudar. Eles aprendem, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece, e assim não adianta nada, porque você vai fazer uma faculdade, sai da faculdade, esqueceu 90% do que você aprendeu, no fim você está perdendo seu tempo. Então você tem que aprender a trabalhar com memória, fixação de memória, saber trabalhar com mnemônicos. Nós temos, inclusive, livros para tudo isso, ensinando. Eu tenho um livro chamado Como Passar no Vestibular, que é um best-seller, que já ajudou milhares de pessoas no Brasil a passar no vestibular, ou passar em concurso público, que a técnica é a mesma. É só você trocar o título e colocar lá, como se tornar um profissional na arte de aprender. Você tem que aprender a aprender. Inclusive, eu tenho um DVD chamado Aprendendo a Aprender, que deveria ser ensinado no jardim da infância. Infelizmente, não é assim. Como identificar e eliminar as crenças negativas que nos impedem e nos afastam de alcançar o sucesso? Pois é, o processo é muito simples. O cérebro funciona como se fosse um computador. Você sabe que no computador tem uma tecla chamada cancela. Então, na hora que eu tenho um pensamento negativo, é como se eu apertasse aquilo ali, cancela, cancela. E eu tenho que concentrar nas coisas fortes, e não nos meus problemas. E não nas minhas, eu tenho que concentrar nas minhas virtudes. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você. Eu tenho aqui um vidro cheio de balas. Tem balas verdes e amarelas, embrulhadas. As amarelas são os negativos, as verdes são os positivos. Eu tenho 2 mecanismos aqui. Eu posso pegar essas amarelinhas e jogá-las para fora, uma por uma, ou eu posso encher cada vez mais esse vidro com verdes. E aí as amarelas vão ficar em menor número e vai sobrepujar. Então, quando se eu encher o meu cérebro de virtudes, os meus pontos fracos desaparecem. Eu não preciso me preocupar com meus pontos fracos. Eu preciso me concentrar nos meus pontos fortes. E esses pontos fortes vão fazer os meus pontos fracos irrelevantes. Essa é a saída. Doutor Lair, a Rosângela, ou melhor, o Matheus Lopes, de Curitiba, no Paraná. Por que algumas pessoas parecem não ter sorte? Tudo que fazem não dá certo. Essa pergunta do Matheus, ela está sendo repetida aqui por uma infinidade de pessoas. Pois é, eu digo o seguinte, que sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Essa é a verdadeira sorte. A sorte de você comprar na loteria e ganhar, ela é muito pequena. É mais fácil você abrir a boca e agora entrar uma mosca na sua boca, uma mosca branca na sua boca, do que você ganhar na loteria. Então, a sorte é a preparação encontrando a oportunidade. Eu era recém-formado, trabalhava na cidade de Minas Gerais, chamada Teófilo Otoni, e lá apareceu um indivíduo comprando pedras preciosas, com dor no peito. Eu fui atendê-lo, e aí o filho dele veio de Harvard, no dia ele era chefe, e acabou me levando para Harvard. Aí os meus colegas, quando eu vinha da aula, falavam assim, Lair, você é um cara de sorte, hein? Você está lá em Teófilo Otoni, e aparece um cara lá de Boston e te leva. Eu falei, sorte, por que não levou os outros 21 médicos que tinha lá? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Ele viu que eu estava preparado, eu tinha terminado meu mestrado no Rio de Janeiro, e me ofereceu, me levou. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer, você ganhar 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha,
e você não fala alemão, não adianta nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, e ela vai aparecer, porque eu disse para você no começo que ela aparece ou você correndo atrás dela, ou ela batendo na sua porta na forma de um problema. Então, quando ela aparece, quando junta sorte, quando junta preparação com oportunidade, isso se chama sorte. Ou seja, a sua sorte é construída por você. Essa pessoa que está esperando a deriva acontecer, não vai acontecer nada mesmo, não. Esse aqui é o grande problema. Se você não acredita, pergunte para um fracassado. Ele vai dizer que depende de sorte, por isso que ele perdeu. Tá? Doutor Lair, Antônio Ribeiro, de Fortaleza, lá no Ceará. Doutor Lair, obrigado pelos seus ensinamentos. Existe idade para começar ou recomeçar a lutar pelos seus sonhos? Não, não existe, pelo seguinte, deixa eu te falar. Tem pintores que descobriram que eram pintores aos 80 anos de idade. Quer dizer, a pessoa às vezes tem um talento que está aí dormente e vai descobrir muito tempo depois. Nunca é tarde para você começar o seu processo, entendeu? Você tem que esquecer essa história de idade cronológica. Eu tenho 71 anos no papel, vou fazer agora em julho. Mas eu me sinto garoto, estou pronto para trabalhar, fazer coisa nova. Nunca eu pensei que porque eu tenho 71 anos, eu não posso, tenho que deixar de fazer alguma coisa. Então você tem que usar a sua mente, porque se ela bem ativada, ela vai ser sempre jovem. Você viu aqui eu falando durante 50 minutos, eu não titubeei nada, eu não precisei de slide, eu não precisei de nada, eu não precisei de olhar em nada, saiu tudo certinho, na hora certa, concatenado, etc. e tal. Quer dizer, a maioria das pessoas com 71 anos não estão desse jeito, porque chutaram o pau da barraca. Ah, eu sou velho. Ah. Tem gente com 40 anos de idade que reclama que é velho, pô. Entendeu? Qual o momento de começar? Agora. É agora que você tem que começar. Não é deixar para amanhã, não. É agora, é nesse momento. É aqui. É aqui e agora. Aliás, não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora foi, é agora. Você já viu que a vida é um eterno aqui e agora? Você sabendo viver aqui e agora, está tudo resolvido. Porque só existe, no fundo, no frigir dos ovos, só existe uma coisa. Aqui e agora. Você nunca viveu um lugar que não fosse aqui e você nunca viveu um momento que não fosse agora. Você está sempre vivendo o eterno aqui e agora. Aqui e agora. Tá bom? O Leandro, de Campina Grande, na Paraíba. O que significa que uma ocorrência não estabelece tendência? Leandro, significa o seguinte. Um amigo pode sacanear uma vez. Perdoa ele. Seu marido, a mulher que está me assistindo aí, seu marido pode trair. Perdoa ele. Se ocorrer a segunda vez, provavelmente vai ocorrer a terceira. Se o seu amigo te faz uma sacanagem, você perdoa ele. Se ele fizer de novo, eu acho que não é seu amigo. Você tem que terminar a amizade. A não ser que você esteja disposto a uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. A pessoa te contou uma mentira. Já aconteceu, tá? Tudo bem. Contou uma segunda mentira. Então, esse cara é mentiroso. Uma ocorrência não estabelece tendência. Duas ou mais ocorrências estabelecem tendência. Então, se acontecer de novo, você tem que preparar porque vai acontecer de novo. Um funcionário te roubou. Aí você vê, discute e tal. Bom, vamos esquecer isso. Ele te roubou de novo. Pronto, você tem que mandar ele embora. Porque vai acontecer uma terceira, uma quarta, uma quinta. Uma ocorrência não estabelece tendência. Mais de uma ocorrência estabelece uma tendência. É isso aí. Doutor Lair, uma pergunta agora de Paris. Boa noite, doutor Lair. É Renan Pinheiro, está falando de Paris. Sei que o senhor fala inglês e espanhol fluentemente. Eu gostaria de saber qual dica o senhor poderia dar para uma pessoa que não consegue passar do nível intermediário para o avançado. Ele sempre fica no nível intermediário. Em verdade, eu não consigo controlar a minha ansiedade. Quando vou falar, eu atropelo tudo. Qual a dica, doutor? Uma dica rápida, você tem que fazer o seguinte. Bom, você para aprender uma língua, praticamente você tem que viver no país que fala aquela língua. Porque você só domina uma língua quando você estiver sonhando nessa língua e você estiver
tendo a comunicação espontânea na língua. E isso leva tempo. E, por exemplo, o brasileiro, eu conheço brasileiro que mora nos Estados Unidos há 25 anos e não consegue falar inglês fluentemente, porque ele lida com brasileiro, ele convive com brasileiro, ele tem televisão brasileira em casa. Aí é a lei do mais fácil. Qual que é a lei do mais fácil? É ficar com o português. Agora, se ele fosse para lá e se dedicasse só ao inglês, chegava uma hora que ele começava a fazer o pensamento, o sonho inglês. As televisões modernas, elas têm um botão de caption, que você aperta e, não sei se você já viu isso, à medida que você vai assistindo televisão, a pessoa está falando, vai saindo por escrito o que está na voz dela. Isso é muito interessante para estudar uma língua estrangeira, porque você vai relacionando o som com a escrita ao mesmo tempo. Então, isso vale mais do que qualquer escola. Você ficar aprendendo isso aí. Se você tiver esse aparelho em casa, que é capaz de captar, sair um letreiro do que a pessoa está falando na tela, isso é um modo muito interessante de você aprender uma língua estrangeira, mesmo sem sotaque. Tá bom?